A Segunda Guerra Mundial, com certeza um dos temas históricos mais trabalhados pelo cinema, pelos historiadores e mais pedidos aqui no canal. Eu vou fazer para vocês um resuminho da Segunda Guerra, então fica nesse vídeo que eu vou contar os principais pontos da Segunda Guerra Mundial. Eu sou a Karina Magalhães e aqui no canal a gente fala de história de um jeito simples, para você entender tanto o presente quanto o passado. Esse tema daria pra gente fazer uma novela de 3 meses da Globo, mas eu vou fazer um resumo contando os principais pontos desse evento para vocês. Vamos começar pelas causas. A Segunda Guerra Mundial começa no ano de 1939, ela acaba no ano de 1945, mas a sua origem, os principais eventos que vão fazer com que ela aconteça, estão lá atrás, remontam à Primeira Guerra Mundial. Lá no século XIX, as principais nações europeias, Inglaterra, França, Alemanha, sofreram um processo de transformação econômica gigante, se tornaram grandes potências. Começaram a ampliar territórios, começaram a ampliar mercados e nesse momento começa uma treta entre elas. Essa treta gera em 1914 a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra ela encerra no ano de 18 com a derrota de um dos principais países da Europa, que é a Alemanha. E essas tretas, esses conflitos entre essas nações europeias, principalmente entre a Inglaterra e a França contra a Alemanha, não foram solucionados na Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, elas foram intensamente agravadas. Pós Primeira Guerra Mundial foi definido um acordo, um tratado de paz chamado Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes foi imposto pelas nações vencedoras da Alemanha e definiu penalizações extremamente severas. Tão severas que alguns países acharam incomuns tantas penas assim na Alemanha. Inglaterra e França queriam de fato humilhar a Alemanha, definindo penalizações, portanto, mais severas ainda. Dentre essas penalizações estavam a perda de territórios. A Alemanha perdeu vários territórios ali na Europa, perdeu todas as suas colônias, teve um controle do seu exército e, além disso, retirada de vários equipamentos, tanques de guerra que foram repassados a essas nações vitoriosas. Um ponto muito pesado do Tratado de Versalhes eram as indenizações que a Alemanha tinha que pagar. E todas essas enormes penas definidas no Tratado de Versalhes gerou na população da Alemanha um sentimento de insatisfação, o que a gente pode até chamar do revanchismo alemão. A população da Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ficou muito insatisfeita com o governo alemão ter assinado o Tratado de Versalhes, acharam que o tratado foi extremamente rigoroso e penalizante para a Alemanha, o que começou a gerar uma grande crise, tanto política quanto econômica na Alemanha. Mas não é só a Alemanha que fica insatisfeita com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Outro país essencial na Segunda Guerra é a Itália. A Itália estava do lado dos vencedores. A Itália entrou na guerra do lado da Inglaterra e da França. No entanto, a Itália não anexou os territórios que ela pretendia. Portanto, a Itália achou que o desfecho da Primeira Guerra Mundial não foi um desfecho adequado aos seus interesses, gerando também uma rivalidade na Itália em relação à Inglaterra e à França. E um terceiro país que também fica insatisfeito com esse desenrolar da Primeira Guerra Mundial foi o Japão. O Japão também, como a Itália, estava do lado vencedor. O interesse do Japão na Primeira Guerra Mundial era expandir territórios ali na Ásia. Ele acabou conquistando alguns territórios, mas o Japão, nos acordos finais, nos tratados finais da Primeira Guerra Mundial, ele também não foi contemplado como ele queria. Naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, ainda existia uma grande difusão de teorias raciais na Europa. Os europeus brancos, ingleses, franceses, alemães, defendiam que eles eram superiores, né? E os japoneses, eles tiveram algumas restrições definidas pela Inglaterra e pela França, como o caso da imigração. O governo japonês queria uma liberdade de imigrantes japoneses pela Europa, o que não foi concedido. Além disso, a anexação de alguns territórios que o Japão pretendia não aconteceu. Outro fator importantíssimo para a gente entender a Segunda Guerra Mundial é a ascensão de 2 grupos políticos, que é o fascismo e o nazismo. O fascismo, que ascende como poder, sobre a liderança de Mussolini na Itália, e o nazismo sobre a liderança de Hitler na Alemanha. Esses 2 partidos, eles trouxeram ideias que vão coincidir com esse revanchismo, com essa insatisfação, tanto do povo italiano
quanto do povo alemão em relação ao desfecho da Primeira Guerra Mundial. Esses partidos, eles vão defender a revanche. O Mussolini defendendo um militarismo, uma expansão italiana e um engrandecimento do Império Italiano, tentando retomar esse passado romano da Itália. E lá na Alemanha, a ideia do Hitler de retomar os territórios perdidos na própria Alemanha e também outros territórios que ele definia como essenciais para o desenvolvimento econômico e também da sociedade alemã. Quando esses partidos ascenderam ao poder aí no início da década de 20 na Itália e na Alemanha no início da década de 30, esse passado da Primeira Guerra Mundial ainda era muito recente. A Primeira Guerra Mundial é considerada a primeira guerra moderna da história, a Primeira Guerra Industrial. Foi uma guerra que alavancou a proporção de mortes, algo jamais visto. Foi uma guerra extremamente traumática para a população europeia. Tanto numa perspectiva econômica, que um gasto gigantesco, a maioria das nações europeias saíram falidas depois da Primeira Guerra Mundial, quanto à questão da população. Houve um decréscimo populacional gigante, tanto pelos feridos, muitas pessoas ficaram mutiladas, mas também pelo alto número de mortes. Sendo assim, várias nações não imaginavam que seria possível empreender uma nova guerra nessa mesma proporção, e várias dessas nações estavam comprometidas, estavam defendendo, principalmente a população, que outra guerra não acontecesse. No entanto, não era muito essa a realidade que estava acontecendo tanto na Itália quanto na Alemanha. Esses dois países já começaram seus processos expansionistas muito antes de 39. A Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, ela estava proibida de retomar os seus territórios. E, além disso, ela não poderia reorganizar o exército. Em 1933, Hitler já começa uma expansão do exército alemão, retoma o recrutamento militar e começa uma expansão territorial. Essa expansão territorial que a Alemanha começa, de fato, a empreender, acontece mais às vésperas da guerra, principalmente em 1938. A Alemanha, ela anexou territórios como a Áustria, houve uma anexação da Áustria na ideia de formar um grande império germânico. Além disso, ela anexou parte do território tcheco e depois expandiu, anexando todo naquele momento a Tchecoslováquia. E aí vocês me perguntam, mas no Tratado de Versalhes estava definido que a Alemanha não podia anexar os territórios? Pois é, nesse contexto pré-Segunda Guerra Mundial, esse expansionismo alemão não foi contido. Os ingleses e franceses perceberam essa anexação, ela estava acontecendo na real e mesmo assim não fizeram nada. E por que não fizeram nada? Então a guerra poderia ser evitada naquele momento? Muito difícil a gente prever isso, mas o que a gente pode afirmar é que realmente nesse momento inicial da expansão alemã, ingleses e franceses não contiveram um exército nazista. E isso tem um motivo. O que aconteceu? Quando a Alemanha estava inicialmente anexando esses territórios, o argumento do Hitler para essas nações é que ele estava intencionado apenas em anexar a Áustria para formar esse grande império germânico, retomar os territórios da Tchecoslováquia e ponto. E aí você fala, nossa, mas as nações bobinhas, a Inglaterra e a França acreditaram nessa ideia? Uma coisa que a gente não pode esquecer, que nesse contexto, na década de 30, a União Soviética ela já existia. E o modelo socialista soviético, ele estava se expandindo no mundo, vários partidos comunistas na Europa querendo que a revolução socialista acontecesse, inclusive na Inglaterra e na França, e o partido nazista era um partido que tinha como ponto principal da sua política o anticomunismo. Quando a Alemanha, portanto, começou a anexar esses territórios, começou uma expansão em direção a leste, essas nações acharam que essa expansão do leste da Alemanha seria uma forma de combater o comunismo, combater a influência da União Soviética ali. Então, portanto, essa não ação da Inglaterra e da França, que a gente chama de política de apaziguamento, ela foi feita pelo desejo dessas nações em que a Alemanha fosse um grande agente anticomunista da Europa. Então, o comunismo na Europa ia ser exterminado pelos nazistas sem um grande esforço aí dos ingleses e dos franceses. Além disso, a gente não pode esquecer do primeiro ponto que eu falei com vocês, que a Primeira Guerra Mundial teve gastos gigantes e mortes gigantes. E essas nações não imaginavam que, de fato, a Alemanha iria arrumar treta e empreender uma nova guerra dessa mesma proporção. Então, nesse contexto pré-guerra, um pouquinho antes de 39, o que a gente tem? Esse expansionismo alemão, o expansionismo italiano, a não ação da Inglaterra e da França e as três nações que vão compor o lado central da guerra, que é o lado do eixo, Japão, Itália e Alemanha, firmam um tratado. Essas três nações assinam um acordo de colaboração militar, formando um dos lados principais da guerra, que a gente chama
do eixo. Só que algo inesperado aconteceu. A Alemanha e a União Soviética fizeram uma reunião. Stalin e Hitler se reuniram assinando um pacto, o Pacto de Não Agressão. Lembra lá que os ingleses estavam achando que essa expansão alemã para o leste teria como prioridade a União Soviética? Pois é, a Alemanha e a União Soviética assinaram um tratado de não agressão que definia que caso rolasse a guerra, as duas nações não iriam se atacar. O objetivo da Alemanha nesse pacto foi não acontecer o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que era empreender duas frentes de batalha simultânea. Então a ideia do Hitler era o quê? Era que naquele lado do leste a União Soviética não o atacasse, ele conseguisse conquistar facilmente o lado ocidental, que era o lado francês, e aí depois, futuramente, caso fosse necessário, ele iria ir para o leste. Com isso, ele garantiria o esforço de guerra maior ali no oeste e quando fosse invadir a União Soviética, caso isso acontecesse, ele invadisse aí pelo lado leste, já com as posições no oeste consolidadas. E pelo lado soviético, por que a União Soviética ela assina esse tratado? Ué, gente, vamos pensar, o seu inimigo, você não quer fazer uma guerra, chega para você e fala, quero uma paz, você vai falar, não, quero guerra, danado? Não. Então a União Soviética acabou assinando o Pacto de Não Agressão porque esperava que a guerra poderia com a Alemanha ser adiada pelo maior tempo possível por meio dessa lógica diplomática. Mas esse tratado tinha uma cláusula secreta, que era a divisão da Polônia. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu vários territórios, a Rússia também perdeu territórios e um desses territórios formou a Polônia. E nesse pacto, as duas nações fizeram o acordo de não se agredir e fizeram um acordo da divisão da Polônia. Então a Polônia acabou ficando pelo Pacto de Não Agressão, para uma parte para a Alemanha, para outra parte para a União Soviética. E aí todo o cenário da guerra então está formado. A Alemanha já se expandiu, já fez aliança de segurança ali no leste, já aproximou dos seus principais aliados, que é o Japão e a Itália. O que acontece para a guerra começar? Quando esse expansionismo alemão começou a dar sinais, que ele não pararia, a Inglaterra e a França falaram, pera aí, pode parar, já deu, não quero que você expanda mais não. E aí, Hitler, em 1939, pega o exército e invade a Polônia. Então, em 1939, com a invasão da Polônia, Segunda Guerra Mundial começa. Os primeiros anos da Segunda Guerra são caracterizados por um grande avanço do exército alemão. Esses primeiros anos, até mais ou menos 1941, a Alemanha se expandiu tanto que ela conquistou basicamente a Europa Central inteira. Então invade a Polônia, consolida suas bases na Polônia e pega todo o seu esforço de guerra em direção à França. Os franceses foram invadidos logo no início da guerra e depois de alguns meses de embate, entre alemães e franceses, os franceses se rendem e assinaram um tratado de rendição lá em Paris, definindo a divisão da França. Com a rendição da França, a França foi dividida em dois territórios, a área norte ocupada pelos nazistas, que inclui a cidade de Paris, e a área dominada pelo governo francês, que é a parte sul da França, sediada a capital não mais Paris, já que eles perderam a cidade de Paris, sediada em Vic. Essa parte é chamada Zona Livre e essa parte da história da Segunda Guerra Mundial é uma das partes mais tensas assim para a história dos franceses, porque eles se renderam e isso é considerado uma grande vergonha para os franceses, mas tem um outro ponto extremamente importante. O governo francês formado em Vic, ele colaborou com os nazistas, principalmente na perseguição a comunistas e a judeus. Vários judeus franceses e comunistas franceses foram entregues pelas autoridades francesas às autoridades nazistas, aumentando ainda mais o número das perseguições feitas no Holocausto. E aí, com a França dominada, já conquistado o território, a rendição acontecendo e tudo mais, a Alemanha decide focar suas forças na Inglaterra. A ideia era tentar eliminar a Inglaterra, tentar promover a saída da Inglaterra da Segunda Guerra Mundial para que as bases alemãs lá na França ficassem mais seguras e eles pudessem retirar um pouco desse esforço de guerra que foi primeiro para o lado ocidental, agora sim para o leste. A ideia era conquistar os territórios do leste, mas para isso precisava consolidar as bases do oeste e a Inglaterra bombardeando esses territórios seria algo meio difícil. E aí eles vão decidir fazer uma grande ofensiva na Inglaterra. Esse momento da Segunda Guerra Mundial é conhecido como a Batalha da Inglaterra. A grande característica desse período é a batalha aérea. O esforço de guerra alemão, a aeronáutica alemã, a Luftwaffe, ela vai ser utilizada amplamente.
Londres vai sofrer bombardeios diários durante meses. O Reino Unido foi bombardeado, a cidade de Londres, as principais bases aéreas da Inglaterra também foram bombardeadas. A ideia era promover um ataque tão sistêmico, tão intenso, penalizando a população, gerando problemas de abastecimento nas principais cidades, inclusive Londres, para que o governo inglês, diante da população bombardeada, sofresse uma pressão tão forte que saísse da guerra. E esse momento, quase que os ingleses realmente saíram. É o momento em que o Churchill, o atual primeiro-ministro inglês, ele vai começar a refletir sobre sair ou não sair da guerra. Ele sofre uma pressão gigante para que saia da guerra, para que renda, para que aceite os tratados com a Alemanha, mas no final ele decide não se render e permanecer resistindo. Nesse ponto a gente tem um fator tecnológico extremamente importante. Nesse momento os ingleses desenvolveram mais sistematicamente a tecnologia dos radares. Com os radares, a Força Aérea Britânica conseguia identificar o plano de voo, conseguia identificar com mais antecipação como que os aviões da Luftwaffe estavam chegando e faziam ataques antiaéreos muito mais eficazes. Ou seja, depois de alguns meses na Batalha da Inglaterra, o jogo virou. A Inglaterra, que estava tendo baixas enormes, aviões destruídos, vários pilotos, morrendo e tudo mais, acabou atacando mais intensamente os aviões da Alemanha, e foi nesse momento que a Alemanha desistiu dessa ofensiva militar e, mesmo não tendo conseguido expulsar a Inglaterra da guerra, decidiu ir para o leste. Talvez seja essa uma das maiores decisões equivocadas da Alemanha, culminando nas dificuldades que ela vai enfrentar a partir de agora. Agora, a partir de 1941, a gente entra numa outra fase da guerra. A Alemanha, ela tá lá com as suas bases consolidadas na França e vai fazer um grande esforço de guerra para avançar em direção à União Soviética. A Alemanha invadiu a União Soviética para conquistar a base de petróleo, recursos minerais e também para expandir a sua política anticomunista, que era um dos principais pontos da política nazista. O exército alemão começou a encontrar algumas dificuldades na União Soviética. O território soviético é imenso, Então isso já é um fator extremamente dificultador. Chegar em Moscou não é dar uma andadinha assim na esquina. São quilômetros e quilômetros de tropas marchando em direção à União Soviética, estratégias e batalhas até conquistar esse território. Então, portanto, a extensão territorial era um elemento dificultador. Outro elemento dificultador é a quantidade de soldados que o exército soviético possuía. Muito se fala da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas foi a União Soviética que perdeu o maior número de soldados. E como o exército era muito grande, o exército tinha um poder de recuperação de pessoas, de novas batalhas com novas pessoas, muito intenso. O que a Alemanha, por exemplo, não conseguia fazer na mesma proporção. E um dos elementos dificultadores mais famosos é o clima. Como as batalhas elas se estenderam durante mais tempo do que a Alemanha pretendia, eles pegaram o inverno russo. E o inverno russo, um inverno extremamente rigoroso, começou a afetar uma das principais estratégias que a Alemanha utilizou na ocupação de quase todos os países. A Alemanha usava uma estratégia que era a guerra relâmpago. Eles vinham simultaneamente com tanques rápidos e a Luftwaffe, a aeronáutica alemã, e com isso conquistava de uma maneira muito veloz os territórios. Mas com o inverno e a neve, eles tiveram dificuldades em andar nessa velocidade com os tanques. Muitos tanques falhavam por causa do congelamento ou resfriamento dos combustíveis, e as batalhas começaram a se estender por um prazo muito maior do que a Alemanha pensava, levando a um outro ponto dificultador, que é a questão do abastecimento. O exército alemão começou na União Soviética a passar fome, morrer de frio, de doenças, algo que eles não esperavam quando a invasão começou em 1941. Portanto, 41 é um ano muito marcante da Segunda Guerra Mundial. É um ano que a União Soviética, portanto, entra na guerra porque foi invadida pela Alemanha, e é um ano que outro país também entra na guerra do lado dos aliados. Até 41, a Inglaterra, devido à rendição da França, ela estava meio sozinha na guerra, enfrentando as tropas nazistas sozinha. Mas 41, com a invasão da União Soviética, a União Soviética entra para o lado dos aliados, e 41, os Estados Unidos também entram na guerra. O centro das rivalidades entre a Alemanha e os outros países vai ser a Europa, mas os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial em 41 e o foco dele é a Ásia. Por quê?
Por que os Estados Unidos entram na guerra? Desde aí do início do século XX, o Japão começou a crescer muito, se industrializar, começar a conquistar territórios. A gente falou do Japão no início do vídeo. E esse crescimento japonês acabou afetando negativamente a expansão econômica de mercado e territórios dos Estados Unidos na Ásia. Então os dois países eram países que tinham tretinhas históricas ali no início do século XX, e essa tretinha fica no seu auge quando em 1941 o Japão faz um ataque a uma base estadunidense na Ásia, que é a base de Pearl Harbor. Os japoneses fizeram esse ataque porque os Estados Unidos estavam fazendo várias retaliações às expansões japonesas ali na Ásia. O governo dos Estados Unidos tinha bloqueado os bens financeiros de japoneses, instituições financeiras americanas, e também feito bloqueio naval para impedir o Japão do acesso ao petróleo. Os japoneses achavam que a guerra na Ásia, a guerra contra os Estados Unidos, seria uma guerra naval, de fato foi o que aconteceu, e que se atacasse o Pearl Harbor, que é essa grande base, eles teriam feito uma grande destruição dos navios, da estrutura naval estadunidense, o que facilitaria a vitória nos Estados Unidos. Portanto, por isso eles fizeram esse bombardeio e os Estados Unidos entram na guerra. 41, para a gente fechar, temos o lado aliado com a União Soviética, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, e o outro lado, que é a Alemanha, a Itália e o Japão. Uma coisa que eu vou pontuar, mas que a gente não vai aprofundar, é que a guerra não está exclusivamente lá na Ásia, treta Estados Unidos e Japão, e na Europa. Outros lugares, como o caso da África, também estão tendo batalhas entre essas nações. Outra coisa é que várias outras nações também estão na guerra, mas essas 6 são as nações centrais. Chegamos então em 1942, e 42 é a grande reviravolta da guerra. Até 41, a Alemanha tinha feito assim, né? Conquistado tudo, avançado para o leste, avançado em relação à União Soviética, mas desde o final de 41, enfrentando essas dificuldades no avanço no território soviético. E é 42 que a guerra, então, dá essa reviravolta. Em 42, a Alemanha começa a perder territórios no leste, e uma das batalhas mais importantes que marca a derrota da Alemanha ali naquele território é a Batalha de Stalingrado. Diante das dificuldades em conquistar Moscou e avançar nos territórios soviéticos, a Alemanha priorizou a conquista de Stalingrado, que era um centro industrial e também era símbolo, né, a cidade de Stalin. E essa batalha é uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Tanto Stalin quanto Hitler não queriam arredar o pé, então queriam um esforço de guerra maior mesmo, admitiam rendição de jeito nenhum. E os alemães são derrotados em 43 em Stalingrado, e é esse momento que o jogo vira. A partir da Batalha de Stalingrado, o avanço alemão foi contido. A Alemanha, ao invés de avançar e dominar os territórios, ela começa um processo de recuo, inicialmente no leste. Ela começa a tirar as tropas, perder territórios que ela havia conquistado na União Soviética, e a União Soviética começa, portanto, o avanço em direção a Berlim. Enquanto a Alemanha está sofrendo essas dificuldades lá no leste, perdendo os territórios, o jogo também está péssimo para a Itália. Os territórios italianos anexados inicialmente na guerra foram retomados. O exército fascista, o exército de Mussolini, começa a enfrentar dificuldades, inclusive internas. Na Itália foi formada uma resistência italiana, que é um movimento político contra os fascistas. Eles conseguiram pressionar, conseguiram se organizar a ponto de derrubar o governo de Mussolini em 43, e a Itália em 1943 assina um armistício. Então o governo italiano oficialmente em 43 sai da guerra. Mussolini tenta resistir, tenta formar um governo no norte da Itália, tendo como base Milão, mas ele não consegue, ele acaba sendo assassinado depois lá em 45. Portanto, a vida não está muito fácil para o lado do eixo. A Alemanha está cada vez mais próxima de Berlim pelo lado leste, perdendo quase todos os territórios que tinha anexado, e lá na França, os territórios que ainda eram dominados pela Alemanha começam a ser reconquistados a partir do dia D. No dia 6 de junho de 1944, um grande empreendimento militar liderado pelos ingleses e pelos Estados Unidos desembarca no norte da França, na região da Normandia. Eles vão abrir uma frente ocidental para tentar expulsar as tropas nazistas ali do lado da França e com isso fazer uma pressão de ambos os lados. A União Soviética já estava empurrando as tropas pelo lado oriental e a ideia era que a Alemanha fosse empurrada simultaneamente também pelo lado ocidental,
facilitando a derrota definitiva do eixo. Entre junho de 44 e maio de 45, a Alemanha sofre sequenciais derrotas, até que em junho de 45, o exército soviético ocupa Berlim, definindo efetivamente a derrota da Alemanha. Quem assina a rendição da Alemanha, obviamente, não é Hitler, né? Alguns dias antes da ocupação soviética em Berlim, Hitler comete um suicídio no seu bunker. E um governo nazista é formado no seu lugar, e é esse governo que assina a definitiva rendição da Alemanha. No entanto, a Segunda Guerra Mundial não acaba aí. Temos outro país central do eixo que ainda está em guerra, que é o Japão. O governo japonês optou pela não rendição. Mesmo as tropas japonesas estavam completamente abaladas, ou seja, não havia possibilidade de vitória, o governo japonês optou pela resistência, por não assinar a rendição, utilizando nessa época uma das estratégias mais importantes aí do exército japonês, que eram os kamikazes. Os kamikazes eram pilotos jovens, suicidas, que ao invés de jogar uma bomba num navio estadunidense, jogavam o avião. Acabava sendo uma destruição, né, muito significativa para o exército inimigo, para o exército estadunidense, e essa era a grande arma, vamos dizer assim, que os japoneses ainda tinham no final da Segunda Guerra. Só que em agosto de 45, isso muda. Os Estados Unidos já estavam testando há alguns meses uma nova arma, uma arma com uma capacidade imensamente maior do que todas as tecnologias armamentistas da época, e essa arma vai ser testada no Novo México, um teste que teve um grande sucesso, e aí em agosto de 45 eles decidem fazer então um ataque. A primeira bomba foi lançada na cidade japonesa de Hiroshima e a segunda bomba na cidade de Nagasaki. A bomba causou realmente um impacto gigante na época. A proporção da destruição foi algo nunca visto. A cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki foram praticamente destruídas. E os efeitos posteriores da guerra foram enormes. Com as duas bombas lançadas, o governo japonês assinou a rendição e aí sim a Segunda Guerra Mundial chega a seu fim. A Segunda Guerra Mundial não é um dos eventos históricos mais discutidos à toa. Tivemos mais de 50 milhões de mortos no conflito, fora o número de refugiados, as pessoas que foram mutiladas depois, que vão sofrer os efeitos das bombas, inclusive. Então o impacto para a humanidade nesse contexto foi gigante. Vou destacar outros impactos para vocês geopolíticos. A Alemanha, por exemplo, foi dividida em 4 áreas de ocupação. Os 4 vitoriosos acabaram ganhando uma influência nas decisões políticas dessas regiões da Alemanha, que são a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Essa divisão da Alemanha em 4 zonas de influência vai ser extremamente importante para a história futura da Alemanha. É essa divisão que vai acabar um pouquinho mais para frente, dando origem a 2 países na Alemanha, uma Alemanha socialista e outra Alemanha capitalista. Além disso, a Segunda Guerra Mundial acabou gerando uma alteração na diplomacia internacional. 2 nações acabaram virando as grandes potências do mundo, a União Soviética e os Estados Unidos. É o período conhecido como Guerra Fria. O alto grau de violência e as consequências da Segunda Guerra Mundial vão fazer com que essas nações busquem alternativas de evitar conflito como esse, e aí por isso surge a ONU. A ONU é uma organização internacional composta de vários países que tem como objetivo evitar conflitos, ou seja, mediar diplomaticamente conflitos entre os países, evitando guerra. E além disso, a ONU tem um papel extremamente importante que está relacionado tanto com o Holocausto quanto com os crimes de guerra cometidos naquele momento. A ONU faz um documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vários elementos ali cometidos na guerra vão ser considerados pela ONU como crimes internacionais. Como o caso da tortura, essa perseguição étnica, a perseguição religiosa, são elementos que estão condenados na Declaração dos Direitos Humanos. A última transformação que a gente pode citar é a transformação do mapa da Europa. Alguns países eles mudaram suas fronteiras, como o caso da Alemanha, que ficou muito menor, a União Soviética, que ampliou territórios, surgiram países no leste, outros foram fragmentados. Portanto, a Segunda Guerra Mundial deu uma mexida muito significativa na divisão geopolítica da Europa. A Segunda Guerra Mundial realmente é um tema muito complexo. Esse foi apenas um resuminho. Inclusive, eu nem falei do Holocausto, que tem um vídeo específico aqui no canal que fala sobre esse tema. Vou deixar para vocês indicação de leitura para aprofundar sobre o tema. E sempre, se tiver alguma dúvida, algum pedido, deixa no comentário que eu vou adorar atender vocês.